Olá, boa tarde a todos que estão escutando essa nova live da Harmonia, um tanto especial. Na verdade, muito especial, porque o conteúdo que será apresentado aqui, eu lhes garanto, vocês não encontrarão aqui no Brasil. E não é sendo extravagante ou alguma coisa desse tipo, me achando superior aos outros brasileiros, mas é que realmente vocês não encontrarão aqui. O único conteúdo que eu acho similarmente a isto é na França. Você sabe francês, bem, você tem acesso, mas você não sabe, como a maioria dos brasileiros, e eu me incluo nisso, eu não sei muito francês, então acaba perdendo esse tipo de conteúdo que eu apresentarei aqui para vocês de forma gratuita, de forma didática e de forma que não prejudique a fé de todos. Talvez, porque também esta live será especial, porque provavelmente causará escândalo em alguns neocatólicos. E escândalo eu quero me referir pode ser que abale a fé de algumas pessoas. Mas não por causa do conteúdo em si, mas é porque a fé do cara já é meio desestruturada. Então, enfim, pouco importa se o que disser vai abalar ou não. Bem, o tema de hoje é a crise do mundo moderno. Essa é de certa forma, uma questão que todos nós já tivemos, né? Eu, por exemplo, né? No último domingo eu fui à missa, chegando numa missa em traço normal, eu sento-me e o padre manda levantar-se novamente para o início da missa, a procissão. E então eu olho para o lado e vejo a antiga Arca da Aliança, algo evidentemente que não faz mais sentido no catolicismo, pelo menos já há muito, muito tempo, tipo assim, uns 1000 anos. E isso me aparece, olha, ué, tem alguma coisa estranha aqui, às vezes eu confundi, não sei, isso aqui é válido. Aí eu olho para o lado e só vejo mulheres. Eu falo, tem alguma coisa estranha aqui, isso aqui não está parecendo uma missa católica, tem mais mulheres do que homens. E depois o padre começa a missa. E aí eu escuto plim da bateria. Eu falo, ué, que barulho é esse? Eu estou ficando maluco? E então eu escuto mais barulho de bateria. Eu falo, não, não é possível um negócio desse. E então, depois eu escuto aquela música protestante horrível na minha cabeça. Nada contra os protestantes, mas é que é por uma questão simples. A igreja católica é a igreja católica, a igreja protestante é a igreja protestante. Não faria sentido trocar as coisas de lado. Vocês entendem? Então eu já tô completamente maluco, né? E depois eu vejo aqueles gestos e imitações protestantes. Aí eu falo, não é possível. Aí já a decepção no topo da minha cabeça eu penso, o que gerou essa crise do mundo moderno? Pois bem, esse será o tema que eu tratarei hoje. E, bem, eu vou tentar responder essa pergunta. Não vai ser tão simples, porque em si é uma pergunta um pouco complexa. E para isso eu usarei referências de vários tipos. Uma referência islâmica, outra cristã e outra ocultista. Sim, ocultista, mas não precisa ficar com medo. Você verá que não é exagero ou algo desse tipo. Pelo contrário, para ser mais didáticos. Enfim, vamos lá, né? Bem, quando se fala sobre a crise do mundo moderno, o pessoal geralmente pensa, são os jujubas que causaram a crise do mundo moderno. Mas se vocês forem ver, não faz tanto sentido eles causarem a crise se a crise própria prejudicará eles. E por que prejudicará eles? Por uma questão que eu explicarei depois. Mas enfim, logo de início eu quero desmistificar esse fantasma, né, ou esse espantalho que acaba assustando vários católicos e vários sujeitos na internet, né? Bem, por que eu quero desmistificar? Porque em si não é só culpa deles, mas sim culpa da metafísica ou da estrutura da realidade, ou a parte espiritual, se você queira assim chamar. Sim, nós estamos na Kali Yuga. A Kali Yuga é nada mais que a idade das eras. E há quatro tipos de era, né? A melhorzinha, a menos pior, a que já tá ficando ruim e a pior, que é a Kali Yuga. Aqui nós estamos.
que, referente ao cristianismo, seria simplesmente o Apocalipse. Sim, nós estamos no Apocalipse, e por isso que, de certa forma, vem a crise do mundo, né? Isso já estava previsto para acontecer, né? Se você quiser pegar uma referência mais cristã, você vai ver um apóstolo dizendo: bem, nós estamos próximos do fim do mundo. E isso ele estava dizendo há 1000 anos atrás. Imagina agora. Vocês entendem? E bem, vocês verão que não é tão simples essa questão da crise do mundo moderno. E para começar a discutir isso, eu vou citar o René Guénon. Sim, o René Guénon, muitos têm um certo preconceito com ele, mas verão que o mundo é ruim sem ele, e ainda é pior ainda sem ele, entende? Então, enfim, nós temos que ouvir esse autor, independente da tua religião. Ele é um sujeito genial que entendeu esse problema no mundo moderno. Claro, não foi apenas ele, né? Mas Mário Ferreira dos Santos, entre outros. E o que ele entendeu? Bem, antes de começar a explicar o que ele entendeu, eu tenho que explicar os conceitos, que também tem por referência a ele, que são conceitos de espiritualidade islâmicas. Bem, um certo dia, Mohammed, com seu discípulo, viu uns sujeitos com certas preces estranhas em uma árvore. E o discípulo Mohammed perguntou ao mestre: o que eles estão fazendo? Não é nenhuma prece que os obrigaram, não é nenhuma prece islâmica. E o Mohammed respondeu: estou fazendo aquilo por sim veneração, ninguém os obrigou. O que estão fazendo? E bem, é exatamente isso. A espiritualidade humana está dividida nesses dois pontos. Primeiro, o ponto exotérico, ou o ponto, as obrigações diárias a todo fiel. Sei lá, tipo, por exemplo, um católico tem o dever de, sei lá, rezar, frequentar a missa, etc. Esse é um dever geral para todos. E tem outra parte da espiritualidade, que é a questão esotérica, que é o que eles estavam fazendo. Ninguém os obrigou àquilo, nem o Papa os obrigou àquilo, nem o Rabino, etc. Mas eles estão fazendo por simples veneração. É algo específico para pessoas que são mais interessadas e, de certa forma, mais capazes. São os ritos mais estranhos, assim dizendo, que não é nada ortodoxo, entende? E levando isso em consideração, René Guénon entende que a crise do mundo moderno é a crise do esoterismo, ou a crise da real espiritualidade. Bem, se você for ver o mundo moderno, o que ele tem de específico, de peculiar que nunca existiu antes? A materialização da fé, a materialização dos conceitos, a razão especulativa. Sim, agora pode estar um pouco confuso na tua cabeça, mas calma lá que eu vou explicar. Bem, eu não vou explicar com tanta exatidão as causas, o que causaram esse negócio que eu falarei em breve, mas eu darei uma resposta um tanto saciável. Não vai encher tanto, mas vai te satisfazer. Vai tirar metade da tua fome. Bem, a materialização do conhecimento partiu através de filosofias e, óbvio, do cientificismo moderno. A razão especulativa é nada mais que o conhecimento prático das coisas, algo que está terrestre, algo que é terrestre. A ciência dos dados, a ciência matematizada, a ciência do tocável e etc. E pense, o que tem nisso que não tem numa religião? A razão intuitiva. Isso foi tirado das pessoas e com isso eles perderam a noção de metafísica das tradições. A crise explicada por René Guénon é simplesmente isso. Eles perderam o senso de espiritualidade. O homem moderno perdeu o senso de espiritualidade tradicional. Mas o que é religião? O que sobrou da religião realmente foram a moralidade puritana.
como, por exemplo, do cristianismo. Ele acreditava que o cristianismo, durante a Idade Média, é portador do esoterismo em si, mas se o cristianismo é realmente esotérico, não. Mas ele acreditava nisso. E depois da Idade Moderna, ele acreditou que o cristianismo tornou-se simplesmente uma religião com regrinhas. Nada de mais, nada de espiritual, nada que levasse o ser humano, nada que o iniciasse a camadas superiores da espiritualidade. Nada desse tipo. E levou isso em consideração, ele deu várias explicações do porquê, né, o que causou isso. Mas isso eu deixaria mais para frente. Como eu disse no início da live, eu citaria uma fonte islâmica, Renegenon, e uma fonte cristã. Nesse caso, eu citarei o Mário Ferreira de referência, o livro dele é a Crise. Bem, Mário Ferreira dos Santos explica que a crise é literalmente esse afastamento da unidade, ou seja, a desconexão entre o céu e a terra. Essa falta de desconectividade é o que causou esse problema. Nada mais está ligado a Deus. Tudo é ciência, tudo é dados, é materiais e nada mais. E bem, é o que você vê exatamente hoje em dia. Ah, se você tem um vírus, é por determinada coisa. E se você fosse, sei lá, voltar à Idade Média, onde o sujeito tinha esse conceito de unidade e fragmento unido, você verá que ele não pensava assim. Um exemplo, claro. Bem, se ele visse determinada doença, ele falaria: Poxa, olha, pode ser que eu esteja errado, porque todo mundo tinha essa ideia. Ah, eu não sou nada demais, mas pode ser que eu esteja errado, etc. Mas o sujeito tinha ideia de quê? Bem, essa doença pode ser consequência da minha vida desregrada, da minha vida sem Deus. Pode ser algum problema que eu fiz. E aí está a conectividade entre o divino e o humano, entre a terra e o céu. E aí entra o conceito do Baphomet. Sim, vocês estão escutando agora, não fujam, não vai levar vocês para o inferno de escutar isso. Baphomet é aquela estátua do bode, etc., né, com os peitos de mulher andrógeno, enfim. Baphomet é geralmente demonstrado como apontando para cima e para baixo. E ele faz essa ligação entre o céu e a terra, entre o divino e o terrestre, entre a ligação dos céus e da terra. A concepção de céu e terra nunca nunca estiveram, na verdade, separados. Nunca. Só no mundo moderno que houve esse rompimento, essa crise realmente, né? E isso afetou tudo. Como eu disse, tem culpa em parte da razão especulativa. Essa razão especulativa, eu não vou dizer que é ruim, assim, em partes. O sujeito que é matemático, um programador, não necessariamente que ele é ruim, mas no ofício dele. O ofício dele é o que quer? É fazer determinadas coisas. Mas o problema é quando você substitui essa questão de céu e terra por simplesmente dados, por simplesmente a razão especulativa. Esse é o problema. Você não deve descartar as coisas intuitivas, as coisas, o conhecimento do espírito, etc. Não existe, isso nunca existiu. E o que causou grande desgraça foi isso, de certa forma, né? E também tem outra causa, que agora eu direi sobre o René Guénon. Ele aponta uma causa, que é o indiferentismo em matéria religiosa, ou seja, o laicismo. E quem foi responsável por esse laicismo? Bem, foi a maçonaria. Sim, a maçonaria moderna, porque vocês vão ver na história certinho, a maçonaria nunca foi anticristã, alguma coisa desse tipo. Nunca foi anticristã. A maçonaria sempre foi uma coisa, de certa forma, a favor das religiões antes do modernismo, né? Ou, especificamente, antes de James Anderson e o francês John Theophilus de Gazagliere, né? Antes deles criarem a lei em 1723, as constituições dos francos maçons.
é conhecida como a Constituição de Anderson. Após isso, essa Constituição daria o dever do sujeito, daria o direito do sujeito jurar na maçonaria sem ter uma religião em si. Ela não precisaria acreditar necessariamente no Deus cristão, no Deus islâmico, hinduísta, etc. Só precisaria acreditar em um Deus, mas que não precisaria ser um Deus em específico. E aí está o laicismo. O sujeito, sei lá, pode jurar com a mão na Bíblia, pode jurar com a mão no Alcorão e etc. Não importa exatamente, não importa a crença dele, sabe? Não importa se ele é cristão na maçonaria. Nada disso, né? Não importa. Tanto que os Founder Fathers dos Estados Unidos, ou os pais fundadores, tipo George Washington, jurou em cima de uma Bíblia maçônica, com a tradução de Rei James e com prefácio maçônico. E eles juraram. E olha que coincidência. Após essa Constituição, não muito tempo depois, os Estados Unidos torna-se laico. E aí os Estados Unidos chega ao ponto de não interferir em religião alguma. E por causa disso, o Estado perde, a religião perde muita força, perde muita influência cultural. E aí tem mais um motivo do enfraquecimento da religião. E óbvio, não precisa explicar o claro que depois esse laicismo foi importado para o mundo inteiro. Agora a religião e o Estado estavam divididos, como nunca antes houvera. Bem, isso foi um dos motivos da crise. Posso perguntar uma coisa, Coca? Sim, pode perguntar. Como a maçonaria cresceu tanto fora da visão da igreja? Maçonaria, moderna, eu falo. Ótima pergunta. Ótima pergunta, na verdade. Mas antes eu teria que explicar, né, como surgiu a maçonaria. Bem, a maçonaria antigamente era, eu digo antigamente lá, mais de 1000 anos atrás, era um, era organizações de ofício, ou seja, tinha o padeiro, uma organização de ofício, e tinha um arquiteto, etc. E vários desses explicavam a ciência do que eles estavam olhando. Eles também passaram questões espirituais, com a ciência do trabalho que eles estavam. Mas sobre foi a dos pedreiros, a dos arquitetos, porque a dos sobrou e a que vem a tornar-se na maçonaria futuramente. Bem, pela simples questão de que a arte da construção requer várias ciências, ou quase todas, a botânica, a matemática, a geometria, o simbolismo, tudo. E por causa disso, ela vinha a ser mais forte. Bem, e agora para explicar como ela cresceu. Ela tomou parte da cultura. Ela simplesmente tem um poder, ela Gramsci era não que eles tenham exatamente 500 milhões de membros, não. Você vê nos Estados Unidos, sei lá, tem o quê? 1 milhão de maçons. Não é tanta coisa assim, um país daquele tamanho. Mas aí você acha que eles têm quase que uma presença onipotente em todos os lugares. Eles não têm. O que eles têm é o domínio da cultura. E o domínio da cultura está impregnado no imaginário de todo mundo. Você for ver Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, ela inteira formada por simbolismos maçônicos. Tanto que o próprio George Washington, que fundou ela, era um maçom. Isso não é mistério para ninguém. Essa influência realmente aconteceu e acontece. E esse é um dos motivos, né, para a maçonaria ter tanto controle, tanto poder, assim. Eles tomaram a cultura.
Bem, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Que aí, de certa forma, partirei para as partes finais, né? E eu deixarei mais aberto para vocês. E já pode permitir os outros caras a falar? Sim, sim. Eu vou permitir aqui quem quiser falar. Mas, por favor, não digam coisas que podem prejudicar essa live. Bom, tá liberado. Quando Ninguém? quiser, dá. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Sim, sim, daqui a pouco eu já faço. Só deixa eu dar uma esvaziada aqui no quarto. Tudo bem. Bem, enquanto ninguém pergunta, eu vou continuar. Quais foram as soluções que o René Guénon propõe a essa crise no mundo moderno? Bem, uma injeção de esoterismo ou de uma espiritualidade real, ou na maçonaria ou na Igreja Católica. Ou, ou o Ocidente seria agora governado por autoridades islâmicas, ou o Ocidente teria que ser totalmente islamizado. Essa era uma das sugestões de Guénon. Claro, tem a questão também de uma aristocracia espiritual, também faz parte com as autoridades islâmicas. De certa forma, eu não acredito que seja tão factual assim, tanto que até o próprio René Guénon, em uma certa época, fez absurdos para tentar esoterizar, de certa forma, a Igreja Católica. Mas elas estavam tão pervertidas, em um certo ponto, né? Que não cara conseguiu. Entende? E se você for ver, a crise estava literalmente na moralidade. No que a Igreja Católica se tornou, a única coisa que sobrou da Igreja Católica, que foi a moralidade, já estava corrompida. O pessoal já tinha um imaginário sobre o que era uma religião muito distorcida. Também por conta dessa razão especulativa, desse misticismo moderno que impregnou na alma de todo mundo. A religião já era um problema no século XVIII, XIX. É por isso que eu critico muito os neocatólicos. Porque eles acham que eles vão conseguir restaurar o cristianismo, etc., sendo puritanos. Pelo contrário, o que tornou a igreja como Estado, de certa forma, foram duas coisas. Esse puritanismo pueril, que nada tem com espiritualidade, e a falta de entendimento do clero. Essa é uma questão também. O clero parou de entender, parou de tentar transcender as questões da época a partir do iluminismo. Ali a igreja mestra e mãe perdeu sentido. Ela simplesmente não sabia como mais atuar. E essa é uma das decadências. Entende? Jesuítas não vão restaurar a igreja católica. Não tem como, pelo menos não com menos de 100 anos, sabe? E de esforço árduo. E para isso tem que ler o René Guénon, não tem outra forma, sabe? As coisas que ele propõe no livro, não que devem ser seguidas à risca, mas a concepção de tradicional antigo, ele mantém muito bem. E ele traz isso, né, de certa forma. Pois, sei lá, do século XVIII, XIX, vem ele e Gurdjieff, que dá uma surra nos cientificistas modernos, né? Guénon e Gurdjieff trouxeram para nós o tesouro que nós havíamos escondido, ou havíamos perdido, melhor dizendo. E é isso, o único jeito é voltando à real concepção do tradicional. Sim, voltando com aquele negócio que hoje em dia todo mundo tem nojinho de dizer. A astrologia, simbolismo, etc, etc. Nós temos que voltar para isso. Nós temos que voltar para o simbolismo natural. Simbolismo hoje em dia também não é muito bem compreendido, quando se pergunta o que é um simbolismo, o que é um símbolo. O sujeito diz, o sujeito explica o que é aquele símbolo, dizendo para que ele serve. É tipo você dizer, para que serve um carro? Ou o que é um carro, na verdade? Aí o sujeito fala, o carro serve para andar.
Mas não fica com um carro, sei lá, uma placa metálica com 4 rodas, a mesma coisa com símbolo. Mas Hegel também explica que um símbolo é uma forma de ligação entre os terra. É uma imagem que expressa o divino. E nós devemos voltar a isso. E isso é muito importante. Nós devemos religar o céu e a terra novamente. Nós devemos fazer isso. Sem isso, não tem como. Não tem esse negócio, a moralidade, isso aqui não vai adiantar. Não vai adiantar porque até o próprio sentido de moralidade foi perdido. É simplesmente regras. Não tem mais a questão realmente espiritual ou, entre aspas, esotérica do negócio. Não tem como. Sem isso, sem restaurar essa noção do tradicional, é perca de tempo. Você entende? E, bem, é claro, a única forma é um trabalho árduo, sabe, de criar entre as uma aristocracia. Acho que a única proposta que faz um certo sentido do não é criar uma aristocracia intelectual e tentar se infiltrar na igreja, entre aspas, tentar se infiltrar. Eu digo tentar se infiltrar, sei lá, o sujeito virar padre, um bom bispo, etc. E tentar mudar a cabeça das pessoas nesse sentido. Mas mesmo assim é difícil, porque a razão especulativa tomou conta de todo mundo. Então você também teria que resolver esse negócio da razão especulativa. Ou seja, explicar para todo mundo que as coisas não são simplesmente dados, né? Então, não é tudo simplesmente ciência. Você vai ter que ligar ele à unidade. Você vai ter que tentar ensinar ele o que que é razão intuitiva, o que que é simbolismo, etc, etc. E essa é uma das coisas. Depois que você resolveu isso, aí sim, de começar a ensinar as concepções tradicionais. Entende? E aqui só uma demonstração de razão especulativa cresceu tanto. Na Idade Média, seria considerado quase magia um sujeito conseguir fazer uma conta de, sabe, raiz quadrada, equação de segundo grau, porque isso não era necessário. Ninguém se interessava por isso, porque realmente não tinha tanto interesse assim para elevação da alma, elevação divina. Não tinha essa necessidade, sabe? Não tinha tanto dessa coisa. Tanto que você vai ver na geometria, que é de certa forma um conhecimento meio esotérico de números e etc. Você vai ver 1, 2, 2 e um sobre 3, etc. Não tem nada de raiz quadrada. Vou dizer até, uma raiz quadrada assustaria mais um sujeito da Idade Média do que a própria geometria, que é um negócio mais esotérico. Entende? Vamos restabelecer isso. Só que aí também tem um outro problema, porque nós estamos na modernidade. E não tem como você ignorar a razão especulativa, de uma certa forma. Por exemplo, é, você vai ter que tentar restaurar essa visão tradicional, mas ao mesmo tempo vai ter que tentar proteger o seu país com cibersegurança. Isso requer a razão especulativa. Então, como que você vai balancear os dois? É meio difícil, entende? Como que vai convencer um programador sênior de que, bem, tem coisas que existem na realidade que você não consegue comprovar com números. Como que você vai convencer esse sujeito? E, ao mesmo tempo, fazer com que ele faça programas geniais e complexos. Você entende? Uma pergunta Pode sobre falar. isso. Você acredita na união do tradicional com o moderno? Eu falo em questão da própria tradição mesmo, algo mais moderno. Você acredita nisso ou você acredita que temos que seguir a, o tradicional que foi escrito? Bem, eu não acho que, de certa forma, né, as tradições têm que se modificar para as tecnologias novas. Elas, de certa forma, tem que absorver um pouco dessa razão especulativa, né? Mas da medida certa. Não tanto como eles fizeram e já fizeram, mas da forma certa. Porque não tem outro jeito, sabe? Não tem como você destruir os softwares e morar no meio do mato e criar uma nova igreja católica. Não tem como fazer isso.
dentro do nosso contexto, é o nosso contexto. Então, de certa forma, vai ter que ter uma adaptação sem modificação completa da religião. Isso eu não sei muito bem como fazer, eu vou ser sincero, né? Mas assim, acho É, que as religiões, de certa forma, teria que se unir. eu achei interessante essa pergunta. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, meu caro, que a tradição, né, essa questão que você disse da tradição se unir com a modernidade não seria algo necessário, porque digamos que você tente abandonar toda a modernidade e voltar a uma tradição, né? Basicamente, o que você estaria fazendo é cometer o mesmo erro que grande parte dos conservadores eles cometem, onde eles tentam retomar algo que era do passado, né? Eles se apegam ao passado e por conta disso eles veem o passado como se fosse uma perfeição, quando na realidade tinha diversos problemas, né? Então essa questão da tradição ela vai muito mais além do que isso, né? Você ser uma pessoa é, que tem uma tradição não necessariamente significa que você tem que rejeitar tudo que é da modernidade, mas que você, né, abraça essas questões como o Coca havia citado, esotéricas, exotéricas e tudo isso, né? É exatamente isso. Se for ver os liberais, os neoconservadores, etc., que eles idolatram? Assim, a época de 1940, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Revolução Industrial e etc. Aí você vai ver naquela época, o Guénon já encontrava centenas de problemas, e realmente eram problemas que eram visíveis para um sujeito razoavelmente inteligente, sabe? Eles estavam, de certa forma, os neoconservadores buscam o tradicional, só que eles acabam achando a sombra tradicional, sabe? A sombra do que algum dia foi a religião de fato. É isso, o pessoal se apega à sombra da verdadeira religião, nada mais. Exato, meu caro. Além disso, é muito interessante também, é algo que eu havia discutido com o Ítalo há um tempo atrás, em relação a outra grande consequência da nossa sociedade estar na atual situação em que se encontra, que é exatamente o quão deturpado se tornou a nossa arte, se assim pode se chamar. Veja, uma das coisas mais importantes da nossa cultura, que é o assunto que a gente está discutindo no momento, né, é a arte, né? Porque a arte, ela é uma forma das pessoas conversarem entre si, de você meio que colocar uma ideia na cabeça das pessoas. Deixe eu me explicar de uma forma mais clara. Veja, por que o Brasil ele se encontra nessa atual situação, por exemplo, com Anitta, Pablo Vittar e diversos cantores de funk sendo pessoas tão influentes hoje, né? Eles têm todo esse poder por conta que eles têm a capacidade de falar direto com as massas, eles têm a capacidade de diretamente influenciar como as pessoas vão agir. Então, se a casta, né, que atualmente domina a arte, eles promulgam coisas que destroem a sua alma, bom, basicamente a sociedade em que você vai viver será exatamente esta. Então, a arte, ela sendo dominada por pessoas corruptas, ela leva a essa crise do mundo moderno, né? E o completo oposto ocorre quando a casta que domina a arte é composta por pessoas virtuosas que promulgam ideias, né, que faz com que as pessoas busquem a ética, a moral e consequentemente isso gera o crescimento de uma sociedade. Exatamente, é aquela aristocracia certa. Isso pode resolver alguns problemas locais, né? Mas como eu havia dito no início, né? Não vai resolver a fuga.
como eu disse, a idade de uma era. É a idade de um tempo. Você não vai conseguir parar o apocalipse. É uma coisa da natureza, de certa forma, que você pode resolver problemas locais ou problemas regionais, né? Podem estar fazer a tua vida, ou do teu vizinho menos pior. Mas não vai mudar o fato ainda de que nós estamos no fim. Todo mundo tem essa impressão, na verdade. Você, sei lá, qualquer sujeito sente na alma dele de que alguma coisa está errada, sabe? De que nós estamos realmente chegando no fim. É tipo um monte de célula quando você está morrendo. É, as suas células não querem ir, mas elas são obrigadas. Ali elas não têm voz. É igual nós. Ninguém quer morrer, ninguém quer, mas você não tem escolha. Ou você vai ou você vai. Então isso não tem como mudar. Você pode tentar resolver problemas locais com uma aristocracia, mas ainda assim terá um grau de distorção, subversão, né? É uma distorção, de certa forma. A subversão de valores. Subversão é simplesmente trocar de lugar. Você pega o que está em cima e coloca embaixo. E pega o que coloca em cima. E isso é lastimável. É o que acontece. É o que o Galo Cyborg disse. A Anitta sabe o poder e está o Olavo. É isso. E isso pode mudar muito. Pode tentar resolver um pouquinho, né? Mas tem que ter isso. Nós estamos no fim do tempo. Não, você é Deus. E nem Deus é isso. Ele disse que aconteceria que ele voltaria para jogar livros dos mortos. E isso vai acontecer. Isso realmente vai acontecer. Então, que não tente fugir. Não tem como fugir. Isso é uma black pill pesada, né? A respeito da Kali. Mas tem uma vantagens. Sei lá, se não quer ficar depressivo com essa black pill, em vez de você tentar ter contra a Kali Yuga, surfar nela. Que é uma referência. Eu acho que o seu áudio tá falhando um bocadinho, Coca. A internet tá fraca? Também. Opa, agora. Não, fala mais aí. Olá, teste, teste, teste. Agora melhorou? Agora tá top. Perfeito, desculpe-me. O que vocês não entenderam? Poderiam repetir para mim, por favor? Não, deu de entender tudo, pô. Eu ia te falar agora. Passar uma sessão de perguntas agora no meio, porque tem pessoal querendo pedir algumas explicações aí. Sim, claro, pode fazer. Quais são as perguntas? Alô, mano? Disse que tinha perguntas? Opa, então, quando você tinha falado lá no começo sobre a questão do mal vindo do pecado, explica melhor isso aí. Por exemplo, o mal que vem de outra pessoa, ela pode afetar uma outra pessoa. Essa é uma ideia que eu carrego comigo. Essa ideia, ela tá certa? Bem, sim. Por exemplo, sei lá, você. No caso mais superficial da questão das leis ou a ética, né? Sei lá, se você mente, você vai acabar prejudicando uma pessoa, querendo ou não. Ou você difama alguém, é o caso mais óbvio, você vai acabar prejudicando uma pessoa ou não. Mas em alguns casos em específico, né, na questão mais superficial, sem levar em questão a egrégoras, energias sutis. Mas isso eu vou explicar daqui a pouquinho. Se levar nessas questões, realmente a moralidade não influencia em nada. Por exemplo, o sujeito que é gay, o que ele está prejudicando a tua vida, necessariamente? Nada, né? É, ele abre as coisas dele para quem ele quiser. Ele não vai prejudicar a tua vida. O problema começa quando ele começa a promulgar isso na sociedade. É mais a questão da ética. Mas tem uma questão de que os ocultistas usam, né, até o próprio
Irene Guénon, se não me engano, que é uma questão da egrégora, né, de que é a crença de que as suas preces individuais não são passadas diretamente a Deus, não tem uma ligação tua com Deus diretamente, mas sim as orações de uma comunidade, que cria um certo tipo de energia que acaba chegando a Deus, e esse tipo de energia acaba te influenciando, por uma questão de que os seres humanos têm energia, a pessoa querendo acreditar nisso ou não. Um caso, é claro disso, é a cultura chinesa. A cultura chinesa é quando o sujeito vai lá e enfia umas determinadas agulhas em alguns pontos vitais do corpo e acaba, sei lá, curando alguma doença ou fazendo determinado tipo de coisa. Aí tu pode falar, ele faz isso porque, sei lá, ele passa por espeta meios de canais vitais, tipo veias, etc. Mas não é verdade. Teve alguns estudos em que os sujeitos fizeram vários experimentos e viram que realmente eles não estão acertando nenhum ponto vital, necessariamente, como uma veia, alguma coisa desse tipo, mas mesmo assim eles conseguem controlar determinadas coisas do corpo, né? Tem um outro exemplo aqui também, as caixas de Reich, que são umas caixas feitas de materiais diferenciados, em que o sujeito entra lá e ele sente um certo tipo de energia, né? Às vezes energia boa ou má, né? E também já foram fotografados dentro dessa caixa de hash determinados tipos de energias que saía do corpo do sujeito. Se o sujeito estava nervoso, é uma espécie de energia avermelhada, certo? A calma, azul e etc. Isso foi documentado, né? Se você quiser pesquisar depois, são as caixas de hash. E tem um outro exemplo aqui também, né? Que esse não pode se ter tanta certeza em si que foi culpa de uma energia sutil ou uma magia, né? Para deixar mais claro, uma magia é simplesmente a manipulação de energias sutis, ou a manipulação dessas energias para uso próprio, né? Eu deixando de antemão, deveria ter explicado isso no início, mas, enfim, esqueci. Energias são coisas que existem na camada da psique e da matéria. Ela não faz, de certa forma, parte nem do mundo espiritual nem do mundo material, mas ela está ali no meio termo. É uma coisa que existe, ninguém sabe o porquê, de certa forma, e ninguém consegue controlar muito bem. Alguns dizem que controlam, né, os magos. Bem, voltando para o exemplo do mago. Bem, numa tribo um pouco mais distante, o pessoal percebia que após o mago dizer, eu vou te matar, ele fazia uma certa manipulação de energias sutis, ou uma magia, e os órgãos do sujeito começavam a falecer logo em seguida. E um cientista que se comprometeu a estudar isso, ele deixou duas hipóteses. Bem, primeiro, essa coisa realmente existe, essa coisa de magia ou energias sutis, ou o sujeito acabou morrendo por uma questão de estresse extrema, porque ele mora numa aldeia homogênea de pensamentos, ortodoxia, e bem, ele acredita tanto que acabou morrendo. Puxa, o cara vai soltar uma, etc. É igual no caso da inveja aqui no Brasil, sabe? O sujeito fica com medo de mostrar algumas coisas por causa da inveja. Pensar, essa inveja aqui vai me fazer mal. Se faz ou não, realmente, eu não sei, mas que tem esse paralelo nessas tribos antigas, tem. Eu acho que eu respondi essa pergunta, se quiser fazer mais uma. O cara até É, saiu da cal, mano. é isso aí, cara, loucuras. É, Voltou aí. A internet Oh, havia voltei. O caído aqui do nada. que aconteceu, cara? O cara sumiu quando o Coca saiu. Respondendo, desculpa se eu cortei vocês aí. Peço desculpa. Não, a internet caiu do nada. Enfim, comentando o que o Naux postou, realmente, Naux, eu já assisti esse vídeo, esse curso, na verdade, umas duas vezes. Eu tirei bastante coisa como referência. Enfim, peguei outras referências também que no final da chamada da live eu postarei para vocês, caso vocês queiram se aprofundar mais. Não vou esconder o que eu acho que geralmente no Brasil é assim. Se tu acha uma coisa um
pouco ele quer esconder ele. Algo será referência para vocês. Todas referências. E alguém estava comentando alguma coisa quando eu entrei, o que que era? Pode continuar, não era nada não. Perfeito, onde eu parei, exatamente. Energias sutis, alguma coisa assim. Ah, perfeito, energia sutil realmente existe, é algo que até o próprio Santo Tomás de Aquino citou, né, com esse mistério. Mais uma coisa tradicional que acabou sendo perdida, né, uma coisa da natureza. Agora, olha, eu não recomendo que vocês tentem manipular as energias ou alguma coisa do tipo, que eu, ser um católico, não sei se realmente é um pecado mortal isso. Não sei, mas eu também não arriscaria, né? E eu lembrei de mais um exemplo aqui. A alquimia também é um exemplo de manipulação das energias sutis. E realmente funciona. A alquimia é um negócio realmente prático, muito difícil de ser praticado, mas é algo possível. Teve um sujeito que fez todo o processo alquímico, esperou determinados ciclos de lunar, etc, etc. E no final acho que ele produziu, sei lá, 1 litro, 2 litros de um líquido dourado, né, que curava todos os tipos de doenças, câncer, etc, etc. Realmente só tinha 2 litros, mas algo feito totalmente com a manipulação dessas energias sutis. Bem, agora se vocês vão ver isso em algum meio católico, algum meio espírita, etc, etc, vocês não vão ver algum, realmente que o pessoal tem medo de ser. Eu não sei por quê, mas eu acho que de certa forma os padres deveriam avisar sobre isso, né? Ver que isso um dia existiu. E dizer sobre isso evitaria vários problemas, né? Tem a questão de que certas energias, de certa forma, te deixam mais para baixo, te fazem ficar doente. É o caso do si, da tradição chinesa, etc. Que sua cara te deixa fraco, doente, que de certa forma de afetado por essas tradições, esse esclarecimento a respeito dessas energias, provavelmente muita doença seria evitada, muitos problemas pessoais seriam evitados, né? Bem, eu vou explicar agora um conceito interessante. Tá travando Desculpa, mais eu alguém? acabei. Enfim, eu vou explicar aqui um conceito interessante, também do René Guénon. Não fiquem nervosos, né? Mas é uma questão da tradição predial, né? Da tradição de que existiu uma tradição primeira, anterior ao cristianismo, ao hinduísmo, ao judaísmo, etc, etc. A religião de Adão, da seguinte forma, né? Guénon acreditava firmemente que essa religião um dia existiu e de que essa religião acabou se desfazendo, sabe? Mas que sobrou resquício em todas as outras religiões. E de que esse resquício, pelo menos o Luiz Gonzaga de Carvalho acaba dizendo que seria o Melquisedeque, que em outras religiões, mais ou menos equivalente ao cristianismo, o Melquisedeque é meio que citado, só que com outro nome, mas com características semelhantes. E essa seria, entre aspas, um certo resquício dessa tradição primordial. Mas que, de fato, registros históricos a respeito dessa tradição primordial nunca houve. Não existe, sabe? Essa questão de que ela foi se
acabou se desfazendo e ficou sob resquício de outras religiões, não é verdade assim. Você vai buscar, vai rastrear as origens de todas as religiões, você vai ver que tem muita diferença. Entende? Mas não que, de certa forma, essa ideia da tradição primordial esteja totalmente errada, como eu disse, a questão do Melquisedeque, mas tem uma outra questão, que é elaborada por Sean, em que ele diz que há uma metafísica transcendente de todas as religiões, que seria mais ou menos aquela questão de relativo, absoluto, enfim, coisas desse tipo. Isso realmente existe em todas as religiões. Esse aspecto metafísico superior das religiões. É só isso. Não, não há tantas coisas semelhantes na matéria de religiões comparadas, de certa forma, assim, né? Isso, de certa forma, é uma matéria para religiões comparadas. Quando você for entrar nessa matéria e se tem interesse, uma das primeiras coisas que você vai aprender bem, as religiões não são tão iguais assim, né? Como muitos dizem. É, Eu acho que é mais ou menos isso. Né? Oi, pode falar. uma pergunta sobre isso. Você acredita que o ensino nos colégios acaba afetando a religião e a crença das pessoas, principalmente os mais leigos? Sem sombra de dúvidas, cara, que não simplesmente prejudica, mas destrói a concepção do sujeito a respeito do tradicional. Primeiro que ele pega valores totalmente progressistas, né? Valores de igualdade, etc, etc. E também ele acaba sendo prejudicado psicologicamente com isso. Literalmente, é direto em práticas psicológicas que os professores acabam fazendo nos alunos sem que eles percebam. O Maquiavel Pedagogo que cita bastante isso. Tem a questão da dissonância cognitiva, o condicionamento pavloviano, que é feito em vários sujeitos, né? Hoje em dia, e também a perca da razão, né? Na questão de separar as iguais, de separar o que é bom e do que é ruim. Isso nem mais hoje em dia é feito. Bem, como isso tem ligação com uma religião? E se todas as religiões são iguais, do que serve realmente o seguir uma? Assim, enfim, vai do critério, qual que eu mais gosto? Eu. Isso acaba prejudicando sim. Oi, pode falar, Luiz. Não, desculpa, achei que você ia pode falar. Desculpa, desculpa. Não, pode falar, pode perguntar aí. Não, você já terminou de falar? Sim, claro, pode falar. Ah, Não sim. terminei, mas Então, pode continuar. Pode terminar. basicamente, eu queria dar uma retomada àquela Black Pill que tu mandou em relação a Kali Yuga, dela ser inescapável, né? Dela ser algo que você não pode fugir de como o fim ele será inevitável, né? O apocalipse para os cristãos, né? E eu gostaria que você explicasse de forma mais detalhada o que seria a Kali Yuga, né? Não sei porque mutaram o sujeito ali, mas enfim. Deu para entender Pô, o que tu o quis que dizer. queria o cara A falando? Kali Yuga é uma concepção. A Kali Yuga é uma concepção hinduísta de ciclos civilizacionais. A Kali Yuga seria o último ciclo, ou o ciclo da prata, que seria o ciclo mais baixo. De certa forma, essa concepção é de que as sociedades são cíclicas, que elas são um círculo, que uma hora sobe, outra desce, uma sobe, outra desce. Uma espécie de montanha-russa. Primeiro começa no primeiro ciclo, ou o melhor ciclo, que é a era o Asat Yuga. Né? Yuga significa simplesmente era, e Asat Yuga é a era do ouro, né? Ou a melhor era, onde o tradicional, os sacerdotes tradicionais estão no poder, entre aspas, como, mais ou menos como a Idade Média. Só que não exatamente, a Idade Média já estava mais ou menos já na Kali Yuga. E tem outras, a Era da Prata, a Era do Bronze e a Era do Ferro, que a Kali Yuga é a última.
E aqui nós estamos. Eu acho que isso responde a tua pergunta. Sim, sim. E continuando em relação a essa parte, né, hinduísta, nos diga mais sobre essa questão do Tantra, porque o Kali Yuga, ele é algo inevitável, porém o Tantra, ele é como se fosse uma certa salvação do seu eu. Então, explique para os membros mais sobre o Tantra. Bem, eu não conseguiria dar uma introdução geral, porque eu não conheço muito a respeito do assunto, mas um pouco que eu vi é que o tantrismo são textos, ensinamentos orais que influenciaram várias religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo e etc. E o tantrismo, de certa forma, ensinamentos sobre a metafísica dos sexos, ou sexo. Por isso que acham que também o tantrismo é uma coisa pervertida. Mas você vai ver, realmente não é. É que, como eu disse, a pessoa moderna não tem a concepção tradicional, então ele não entende essa questão, sabe? Ele olha com olhos tradicionais, ele acha que aquilo é simplesmente carnal ou material, mas não, tem uma questão espiritual por trás, uma questão bem mais profunda, né? Que a questão tem eu acho que tem uma ligação com a Kali Yuga, que pode ser que tem alguns detalhes ali que sejam meio proibidos de revelar em outras eras. Por exemplo, a era dos sacerdotes. Eu acho que não seria um tipo de conhecimento passado por todos, sabe? Mas eu não sei muito bem essa ligação. Como eu disse, não conseguiria introduzi-los a essa concepção tântrica. Tanto que eu também não sei sânscrito nem nada do tipo. E no Ocidente não tem uma tradução boa de escritos hinduístas. Então você teria que aprender mais sânscrito, né, para estudar a respeito dessas coisas, especialmente do hinduísmo, se você quiser. Eu não posso ensinar em específico, mas eu posso dar uma porta de entrada aqui também. Eu reneguei no seu livro Advaita Vedanta, que ele explica uma vertente do hinduísmo. O hinduísmo, de certa forma, são várias religiões em volta de uma unidade, sabe, de uma, entre aspas, muitas aspas, uma série de regras. E ali tem várias religiões em volta dessa unidade. O hinduísmo é basicamente isso. É por isso que você vê aquela confusão absurda, fala, minha nossa, que realmente é hinduísmo? Tem vários deuses. Bem que, entre aspas, realmente há vários hinduísmos, né? Então não é uma coisa tão simples. Mas, se quiser se introduzir, aprenda sânscrito e veja o livro do Guénon, Advaita Vedanta. Eu acho que isso também responde a sua pergunta, Galo. Me dou por satisfeito, meu caro. Bem, Coca, se tu me permite aí, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão aí um pouquinho mais dos tempos da Kali Yuga, enfim, sobre a manifestação, de certa forma, do sacerdote e política dessa questão, que é a questão que também, nos contos, não, na visão celta dessa questão, existe um simbolismo tanto para o javali quanto para o urso. O javali ele representava o poder sacerdotal e o urso representava, na verdade urso não, ursa seria a palavra mais ideal. A ursa representava o poder guerreiro, o poder da caça dos guerreiros. Tem uma eterna briga, de certa forma, entre os dois, o que vai de contrapartida com a ideia da esfinge, que também Guénon apresenta, essa ideia do javali e do urso, da ursa. Também dá para tomar como exemplo o conto do javali da Calidônia, que era um javali branco. O branco exatamente por essa questão que o branco representa a questão do sacerdócio, tanto, enfim, nas diversas religiões, principalmente na grega representava também, quanto na irlandesa, perdão, me esqueci. Enfim, no que os irlandeses fazem parte, que eu acabei de citar, acabei me esquecendo. Bem, você percebe que ele fala assim dessa questão dessa eterna briga entre os dois no simbolismo,
que eles brincam que vai de também contrário com a ideia da esfinge dele. E hoje em dia é interessante notar que você não percebe mais essa briga por causa que nenhum dos dois está de certa forma no poder, nem mesmo o sacerdote e nem mesmo o guerreiro não tomam mais as rédeas da sociedade. Hoje em dia é algo completamente diferente. É mais que o povo, de certa forma, não o povo, mas quem controla o povo, que toma as rédeas da sociedade, quem molda a opinião do povo que toma as rédeas, não sendo mais o sacerdote ou a casta do guerreiro que comandariam a sociedade e disputariam por esse comando. Hoje em dia, no período que nós vivemos, é algo completamente diferente de tudo recordado na história. Exatamente. É, esse desbancamento dos sacerdotes do poder geraram, de certa forma, também essa crise. Por exemplo, a questão do pontifício, o sacerdote, significa literalmente ponte. Sacerdotes que fazem essa ligação com o céu e a terra também. Eles acabaram saindo do poder, então quem vai fazer isso? É um dos fatores também da crise. E bem, continuando com a resposta acho, da pergunta do Munar, que se a escola influencia, né, na religião, obviamente, porque é aquela coisa, as crianças estão entrando cada vez mais cedo nas escolas. Há 3 anos, tu já pode entrar. Realmente, a criança já pode ser colocada lá na escola. Eu sei disso porque eu tenho uma irmãzinha de 3 anos, eu tenho uma prima de... enfim, é isso. E você vai ver, a criança vai sair só com 16, 17, no pior dos casos, com 18 anos. Olha quanto tempo que ela passou na escola, é, recebendo doutrinação, recebendo valores contrários à crença que os pais passam dentro de casa. Mas é uma questão de diferença entre aspas numérica, assim, sabe? A criança passa bem mais tempo na escola do que com os pais. Quem ganha é o que fica por mais tempo, pô. A escola ficou por mais tempo, aí ela vai jogando ideias progressistas, vai jogando práticas psicológicas de engenharia social, e tu vai ver o sujeito tá completamente jumento, averso de diversas religiões. Aí não tem mais como mesmo. Então, sim, a escola realmente influencia o teu filho. E também tem outra questão de que a escola induz muito nele a razão especulativa. Como eu disse, de uma certa parte é muito boa a razão especulativa, porque é por causa dela que eu estou falando agora com vocês. Mas não é boa quando ela é colocada no centro do pensamento. Porque ela cria céticos, agnósticos, materialistas extremos, todo esse tipo de merda que o Chesterton combate muito no livro da ortodoxia dele. Comento que vocês leiam. Então o sujeito acaba sendo introduzido a isso. Sem jogar, literalmente, não precisa nem jogar, é só você jogar razão especulativa, jogar muita matemática no cérebro do sujeito, que já vai começar a ter uma certa forma um pensamento, entre aspas, mais racional, que ele vai chegar por essas conclusões próprias, sabe? É uma O, coisa bem suja que as escolas fazem. Às vezes os professores nem percebem também, porque, enfim, eles seguem de certa forma, uma apostila, né? E essa apostila é passada, sei lá, pela Unesco, pelo governo, etc. E o governo também é laico. Então ele não vai favorecer nenhuma religião. Então o que que ele vai ensinar? Vai ensinar cultura positivista, o iluminismo, que o iluminismo foi bom, foi a era das luzes, enquanto a Idade Média era a Idade das Trevas, etc. Aí acabou com isso, sabe? o Aí também Coca, junto com a questão do... Oi, pode falar. né, só complementando aqui, tem outro autor que falou a respeito disso há, acho que faz quase 2 séculos já, que foi o Nietzsche. Eu nunca li Nietzsche, mas eu já vi um bocado de aula de gente que leu a respeito dele. E uma das ideias mais interessantes que o Nietzsche ele propôs foi a questão de que Deus está morto. Mas muita gente acha que ele está falando isso como se fosse uma ode ao fato de que Deus morreu. Olha que maravilhoso, a sociedade não tem mais Deus, que lindo. Mas parece que não é bem isso. O que o Nietzsche estava fazendo no século XIX, mais ou menos, foi uma previsão de que como a sociedade europeia, que era a sociedade a qual ele fazia parte, na Alemanha, né?
estava perdendo a ligação com a tradição, com o sagrado, com o divino, e estavam dando lugar puramente ao uso da racionalidade, iluminismo, toda essa coisa, né? Quando ele viu que a razão, quando a ciência estava se sobrepondo a Deus, foi aí que ele entendeu, poxa, Deus está morto na sociedade europeia. E Nietzsche disse, ele preveu que a razão humana sozinha, ela era insuficiente. Então é uma sociedade que não é baseada no divino, uma sociedade onde Deus está morto e apenas a ciência e a razão estão regendo as coisas, é uma sociedade que está fadada ao fracasso. Então, nesse quesito aí, Nietzsche foi uma espécie de profeta. Mas exatamente, exatamente. O, o Ítalo complementou muito bem, cara. É exatamente isso. E eu só vou continuar aqui uma coisa, né? A questão, já estamos falando de ensino mesmo, então, enfim, vamos jogar Paulo Freire aqui. Bem, Paulo Freire também é responsável, de certa forma, né? Por acabar afastando o sujeito do que é divino, etc. Não por aquelas razões que eu disse, de questão especulativa, etc, etc. Mas porque simplesmente ele deixa o sujeito incapaz de ler um texto. É uma questão do analfabetismo funcional. Não que eu goste muito desse termo, porque ele é muito amplo. O que necessariamente é um analfabeto funcional? É um termo bem amplo, né? O sujeito vai responder, o sujeito que não entende e nem lê um texto. Mas peraí, não entende o texto realmente? São os parâmetros. Você vai ver o parâmetro, sei lá, de um órgão de educação, né? O sujeito que é letrado, o sujeito que, sei lá, consegue ler um cartaz de desconto e entender que aquilo é um desconto para determinado objeto. Mas então é o parâmetro do escolástico, da Idade Média, ele vai ver o sujeito que é realmente letrado, ele sabe fazer crítica literária e sabe fazer análise sintática de um poema. Então você vê o nível achuto. E com essa baixa do nível, os sujeitos ficaram incapazes também, né, de conceber qualquer, sei lá, coisa superior, porque eles ficaram realmente mais burros. Sabe, o QI baixou mesmo, baixou mesmo. Então, ele se esforça, de certa forma, para tentar sair isso, ele vai ler o livro, e ele não vai entender, porque ele não sabe ler. E até ele descobrir esse problema, já é muito tarde. Entende? É mais um fator que prejudica, né, você ter uma ligação com o divino. E aquela coisa, cara, uma fé baseada simplesmente na fé, realmente, sabe? A fé eu usei em dois sentidos aqui. Primeiro, fé como você tem uma religião, uma crença. Outro sentido que eu usei foi fé como ato de confiar em uma pessoa. É aquela coisa. Se você só tem fé, não tem mais aquela questão racional, aquela questão mais teórica da sua religião, a tua religião é feita de galho, sabe? Um ventinho leva. É, de certa forma, o que eu disse aqui, o escândalo. O sujeito que tem a fé simplesmente baseada no fato de confiar, sabe? Às vezes até como um ato de teimosia, porque eu não preciso estudar isso, eu tenho fé, isso é o que mais importa. Ele acaba se prejudicando muito, entende? Ele não consegue nem ter a religião dele estabelecida, porque ele não entende o que ele lê. Mesmo que ele quer, ele é uma pessoa mais bem intencionada do mundo. Ele não vai entender o que está escrito e não vai conseguir reforçar a religião dele. Bem, é isso. Respondi a minha pergunta, ó. Terminei de responder a pergunta. Se alguém tiver mais uma, algum comentário, pode dizer. Meu Tem mais. caro, Não, pode falar, Galo Cibor. Alô, alô, pode falar, mano. Pode falar, Galo. Eu acho que o Galo não quer falar, não. Fala aí, Ítalo. Eu só ia perguntar se ia ter mais algum tema para ser abordado aí na live. Bem, já passou de uma Eu ia hora, mas se você. perguntar, Pô, Pode tenho perguntar, educação, mano. Deus.
O ADM tá falando aí. Enfim, a live já se estendeu por 1 hora. E eu não sei se vocês estão cansados, porque ainda é quinta-feira, né? Amanhã é sexta, enfim. Não sei se vocês têm que trabalhar, fazer alguma coisa desse tipo, mas se não, nós continuamos. E aí eu falo sobre a questão do analfabetismo funcional, esse problema anterior, sabe? Falo com mais detalhes. E agora, por favor, fale aí, Munaro. Desculpa aí cortar você, foi sem querer, não foi intencional. Eu ia perguntar por que o QI brasileiro caiu tanto em pouco tempo? Um dos fatores é a educação Paulo Freire, a educação socioconstrutivista, e o uso de redes sociais, né? O uso de redes sociais acabou com a atenção dos sujeitos, fizeram eles ficarem viciados em dopaminas que acaba prejudicando o cérebro do sujeito, sabe? Não consegue focar em nada que é um pouco mais monótono, um pouco mais entediante, e se não consegue fazer isso, não consegue ler um livro, sabe? Um dos maiores responsáveis é realmente a tecnologia e a educação que nós temos. É literalmente isso. E a nossa cultura também. A nossa cultura tem muito ódio ao conhecimento, tem um desprezo real ao conhecimento, sabe? O sujeito que se destaca um pouco, ele é martelado, sabe? Ele é um prego. Prego, entre aspas, sair do lugar, ele é martelado. Normalmente, assim, aí até mesmo os sujeitos que são um pouquinho mais inteligentes, ele acaba sendo prejudicado, sabe? Pelas pessoas em volta dele. A sociedade, né, de certa forma, eu não gosto de usar esse termo sociedade porque muitos cristãos usam e pode acabar pegando mal. Enfim, a sociedade, de certa forma, sim, reprime um sujeito que é mais culto, mais inteligente. E o sujeito, ele pensa, né, para que eu vou ter filho nessa sociedade? Por meu filho sofrer, então eu prefiro não ter filho. Aí entra na questão. Em uma certa parte, o pessoal mais inteligente tem o QI mais alto não está querendo ter filhos, porque eles enxergam a sociedade em volta deles. E já o pessoal pobrão tá pouco se lascando, sabe? Eles não entendem o contexto em volta deles mesmo, eles não vê a miséria, o mar de chorume que tem em volta deles, e eles fazem filho também, porque o governo incentiva. E bem, eu só acho meio curioso, não, o governo incentivar o pessoal de QI mais baixo a reproduzir, enquanto o pessoal de QI mais alto não reproduzir, entende? Eu acho que aí tem uma jogada geopolítica meio complicada, porque se aquela coisa, se um QI muito baixo, ele acaba, Bioleninismo? sendo manipulado. Talvez. O sujeito acaba sendo manipulado muito facilmente, sabe? E é o que vem acontecendo com a nossa sociedade. Os mais pobres, de QI menor, estão tendo muitos filhos, enquanto a aristocracia e a elite não está tendo filho. Esse é um dos fatores também. Uma referência para vocês, claro, se quiserem aprofundar mais nisso, é o filme A Idiocracia. Explica exatamente isso. E o filme é realmente muito bom. Enfim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Munaro. É isso mesmo, cara. Obrigado, viu? Ô, Coca De disse, nada, cara. Coca disse que a galera que tem alto QI não tá querendo ter filho, pô, até que eu queria, mas tá faltando a moça, né, mano? Aí é complicado. É verdade. Mas tem um pouco de estranhamento com essa ideia de que falta moça. Claro, as mulheres estão terríveis hoje em dia, no sentido que é muita depravação, etc, etc. É muito putaria mesmo, mas é aquela coisa, você vê o sujeito não tem duas pernas, não tem dois braços, e consegue uma mulher, porque tu que é um sujeito inteligente, etc, etc, não conseguiria uma mulher. Pode demorar, mas tu acaba achando, sabe? Na minha vida tá faltando, Coca. Só queria dizer isso. Não precisa me matar, não. Não, cara, pelo contrário, tô dizendo,
Se um sujeito que é pior do que tu consegue uma mulher, por que tu não conseguiria? Pô, para de milhar, Coca. Não, pô, não é isso não, cara. Confia na calma, um dia tu vai conseguir uma mulher e ter 10 filhos com QI 120. Meu O sonho. pessoal... Não, cara. Não. Enfim, o pessoal não precisa ficar pedindo desculpa, não. É tranquilo aqui, ninguém é muito melhor do que ninguém, não. Pode interromper, etc. Não tem problema. Bem, o ADMism já tá com sono, já vai deitar. Então, acho que a live já tá chegando ao seu fim. Eu vou Então, dar tchau vocês aí. têm Tchau, mais. pessoal. Tchau, Izzy. Até, meu Até caro. mais. Bem, a live já tá chegando até o fim. Eu queria perguntar se vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário. Não vou encerrar com Ridley of Tiger. Beleza, cara. Então, né, eu tenho uma questão que eu tentei apresentar, porém minha internet caiu aqui, né? Mas basicamente é relacionado à educação, né, cara? É muito interessante que se você for parar para ver essa questão da crise do mundo moderno, você para ver que não é uma coisa exata. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a crise do mundo moderno é uma consequência de diversas outras coisas. Você vê que é uma deturpação daquilo que é o correto, né, uma certa inversão de valores. Não somente isso, tudo que foi citado anteriormente por ti, Coca. Então, assim, nós podemos ver que são diversas consequências que fizeram nós chegarmos onde nós estamos hoje, né? E eu diria que a educação é onde tudo começa, as escolas. Porque, veja, você pegar pessoas de 60 anos, de 30 anos, que têm uma mente já formada, você não tem a capacidade de manipulá-los da mesma forma como você iria manipular uma criança? Isso é simples. Uma criança tem um cérebro moldável, uma criança ela é muito mais suscetível a aceitar um ambiente por conta desta facilidade em ser manipulado. Então, uma criança, se ela vê algo que é incorreto, algo que é moralmente errado, e ela é dito desde criança que aquilo ali é algo normal, algo correto, e que aquilo ali é uma mera opinião e de que não é errado, a criança vai passar a aceitar aquele tipo de coisa. Então, eu diria que o maior problema mesmo, o que fez com que tudo isso chegasse a essa tal situação, foi, primeiro, a perca, né, da autoridade dos pais, porque antigamente os pais eram as maiores autoridades que tinham, porque eles que davam a palavra final. E hoje é o completo oposto, é o governo que tem uma maior autoridade. Então, hoje, o filho ele não é seu, o filho ele é propriedade do Estado. E por conta disso, num Estado onde ele é, em sua essência, ele é corrupto, isso é algo extremamente destrutivo para o crescimento de crianças, né? Então você pode ver coisas como promulgação de narrativas onde todo mundo é igual, etc, etc. Mas eu diria que o pior dessas coisas seria a falta de exercer a função que essas pessoas foram feitas para fazer. O que eu quero dizer é, cada pessoa tem uma aptidão, certo? Cada pessoa tem uma aptidão, algo que ela é bom em fazer. E as escolas, elas não exploram nada daquilo. Elas não exploram a aptidão. Pelo contrário, ela faz aquilo exatamente que nós criticamos, que é tratar todo mundo como se fosse igual quando ninguém é igual. Então, devido a este problema, você tratando todo mundo de forma igual, você gera um grave problema. Aqueles indivíduos que são, né, que deveriam pertencer à aristocracia, eles acabam sendo podados, enquanto quem é cobre, ele também passa a não exercer sua função, porque se torna uma maçaroca, uma atrocidade cultural, né, que vai se formar no futuro. Porque essas crianças que elas são o futuro, elas
serão formados por um bando de pessoas que não têm um conhecimento de nada sobre nada, que tudo que elas sabem são um bando, um conjunto de matérias que não lhes será útil para aquilo que elas realmente nasceram para fazer, se é que você me entende. Sim, claro. Bem, a live já tá meio longa. Eu vou explicar o último tópico aqui. Esse é um pouquinho mais rápido, mas de certa forma para dar um alívio do que vocês ouviram aqui, né? Se o Felipe ficou mais pessimista, eu vou oferecer uma sugestão para melhoria da vida, pelo menos pessoal tua. Bem, que é Ride of Tiger, ou Monte no Tigre. É, bem, enxergue a modernidade como um tigre feroz que acaba devorando todo mundo, dilacerando o sujeito, etc, etc. Sai comendo todo mundo. Em vez de você tentar bater de frente com o tigre, você pode tentar montar nele, tom- domar ele, ou tomar um controle dele, ou tentar tomar o controle, né? Claro, você vai ter que perseverar. Você vai ter que segurar muito forte no tigre, porque o tigre é imenso e, enfim, ele tá tentando te devorar também. Mas, se você seguir firme em cima do tigre, pode ser que até o passeio seja mais divertido. Tem gente que vai correr para um lado, vai dar pirueta para o outro, vai fazer isso, aquilo. E, às vezes, você pode só evitar que o tigre coma uma pessoa, porque você vai estar tentando tomar o controle dele. E a questão é essa. Não tente bater de frente com a modernidade em si, mas tente surfar nela, no quesito da tua vida pessoal. Não faça isso, né? Não bata de frente. Deixe a vida te levar de certa forma. Claro, não fique sem fazer nada, mas aceite as mudanças. Tem, de certa forma, um fatalismo com o que está acontecendo. Não tem como mudar, você não vai mudar, mas tu pode viver bem, pode aproveitar tudo o que está acontecendo. Mas bem, essa foi a live. Espero que todos tenham gostado e um grande abraço.